Programa de primeira na segunda, nesse dia 3 de junho, começa agora com de praxe, Juliano Schmidt e Aurélio Ramos. Estamos aqui gravando diretamente da Face Digital, sede do Portal Joinville. Hoje, como não poderia ser diferente, né? Vamos falar sobre dois assuntos que estão agora na boca de todo joinvilense, que é o JEC, o jogo de sexta-feira contra o Asa, o jogo contra o América, que ocorrerá amanhã também em casa, e dessa três primeiras rodadas do Brasileiro da Série B, que desponta aí os catarinenses. Se terminasse hoje o campeonato, 4 times catarinenses estariam na Série A de 2014. O Criciúma desceria? Se tivesse... Não desceria, então quer dizer que nós teríamos 5 clubes dominando o Brasil. E também falaremos da seleção brasileira. Aurélio Ramos, bom dia. O que me diz aí sobre nossa participação na Série B? Claro que aí por enquanto é apenas uma mentira futebolística. Bom dia, Marcial, Juliano, amigos do Portal Joinville, aqui de primeira na segunda. Bom, mas de qualquer forma mostra um certo poder, né? Até porque não é uma posição, um handicap, né, que chegou agora, caiu de paraquedas. Não, a evolução do futebol catarinense é notória e há algum tempo já que Santa Catarina mostra fazer um futebol de bom nível, e além de ter um campeonato estadual muito equilibrado, fato é que é um dos poucos estaduais que as finais, vezes por outra, colocam os times do interior, né, como protagonistas do campeonato. E essa força vem se refletindo também no cenário nacional. Você veja que se nesse fim de semana aparece na tabela 4 catarinenses como os 4 teoricamente classificados para o acesso da Série A de 2014, nas outras séries também houve bons resultados, né? O Metropolitano venceu fora de casa, o Botafogo de Ribeirão Preto, inclusive, jogando lá no estádio Santa Cruz. A equipe do Marcelino recebeu o Santo André, né? Fez um empate. Santo André também é uma equipe tradicional do futebol brasileiro, não é um dos grandes, mas tem uma certa tradição. Então, quer dizer, mostra o que? Mostra força, mostra a qualidade que o Estado tem em vários setores, que agora, ao que parece, também tem no futebol. Isso para nós é motivo de orgulho. E claro, a gente também tem que ter um pouco de razão racional que ao final da Série B é basicamente utópico imaginar que vão subir os 4 catarinenses, mas pelo menos o cartão de visita já está dado. Juliano Schmidt, como é que você vê esse início de Brasileiro da Série B com os 4 catarinenses despontando? Com certeza bota uma pulguinha atrás da orelha dos outros clubes, né? Porque ver 4 catarinenses, como o Aurélio falou, tem uma evolução muito grande, a gente percebe isso. E percebe também que times como o Chapecoense, por exemplo, pode se comparar da mesma forma ao Joinville do ano passado, que muita gente não apostava que ia começar bem, ou então ia terminar bem, no caso que o Joinville terminou em 6º lugar, e de repente vai entrar ali e vai cair para a Série C de volta. Mas não, está provando que pode sim fazer um futebol bom. Lógico que tem que reforçar bastante, são 38 rodadas, a gente tem a terceira até agora, então a gente vê que precisa os 4 clubes melhorarem e reforçarem, porque tem um fardo grande pela frente. Mas é legal já ver de cara, é muito bacana ver os 4 ali. Concordo com a Aurélia, é difícil a gente ter no final os 4 grandes, impossível não é, mas é mais difícil. Só que lógico, já chegando assim, já bota essa pulguinha atrás da orelha dos outros times, que não vai ser tão fácil para eles não. O que eu vejo na Série B e no brasileiro, no futebol brasileiro de uma forma geral, que Santa Catarina e Joinville também estão ganhando em credibilidade, em respeito da imprensa, né, o que já é um sinal bom, porque a imprensa, a partir do momento que ele olha para os times de Santa Catarina e os coloca entre os favoritos, porque Joinville, Avaí e Figueirense estão entre os favoritos citados pela uma boa parte da imprensa, pelo menos o que eu ouço da imprensa que cobre a Série B, e não é aqui de Joinville, estou falando da imprensa de fora, e isso faz com que o respeito seja colocado. Um ponto que eu acredito que se deve a essa questão é o equilíbrio financeiro das agremiações, né? Tal e qual campeonatos europeus, onde, por exemplo, na Espanha, 2 times vencem sempre. Por quê? Porque existe um desequilíbrio financeiro.
Barcelona e Real Madrid têm 80% da receita, principalmente de TV, que sempre é um dos grandes chamariz de dinheiro para dentro do clube, fontes de dinheiro para dentro do clube, vem da TV. Aqui em Santa Catarina é um pouco melhor dividido isso, uma briga já de muito tempo que se criou para que não houvesse um desequilíbrio nesse dinheiro, principalmente vindo do Campeonato Catarinense. E agora as coisas com isso acabam melhorando. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo Jack e Asa na sexta-feira. Assisti o jogo pela TV. O jogo, na minha opinião, assim, obviamente, acho que isso foi unânime, de ter esse menino com a camisa 6 aqui que a gente está vendo, Rafinha, como grande destaque. Eu não achei que ele estava jogando mal os outros jogos, eu tinha visto algumas críticas aí nas redes sociais. Acho que ele estava jogando só conservadoramente, vamos dizer assim. Ele não era um jogador que estava se expondo demais. E no jogo de sexta-feira, não sei se foi uma orientação do Arthurzinho, aí vocês até podem me ajudar, segurando um pouquinho mais o Carlos Alberto, fazendo ele subir mais, mas o Rafinha foi o grande nome do jogo, ou não foi, Aurélio Ramos? Na minha visão, né, falando do Rafinha, né, sem falar do jogo especificamente, a questão é ritmo de jogo, né? Você tem um jogador que está no Metropolitano, onde ele junto com o Rafael Costa, as duas peças de destaque da equipe, né? E ele vem para o Joinville, aonde, nossa, tá cheio de jogadores que ele, né, de repente lá atrás via como craques, né? Jogadores que têm um histórico aí até em nível internacional, caso de Ligueira, jogadores que têm passagem por grandes equipes. Então tu chega numa equipe, tu é mais um, né? Então levou um pouquinho de tempo para ele pegar o ritmo de jogo, para descontrair, para ele se adaptar com o grupo, para estar dentro desse contexto de grupo de jogadores, que isso é normal dentro de uma agremiação, né? Então o que a gente viu foi um jogador mais solto, realmente, mais tranquilo para jogar, tendo confiança, tendo preparo físico, né? Isso também não é só ele, o grupo todo evoluiu, né? Ao contrário aqui a gente vai voltar aquele assunto de novo de preparação física, as pessoas estão vendo outro jogo, né? Eu estou vendo o Joinville realmente sobrando já, não sobrando, mas melhor fisicamente em comparação aos demais, ao estadual, principalmente, né? Então é isso que eu vejo no Rafinha. Qualidade ele tem, né? E dando confiança para ele, aí você vai ver o futebol dele aparecer um pouco mais. O jogo em si, ele foi bastante surpreendente para o técnico Arthurzinho e para nós também de imprensa. Eu comentei o jogo para a Rádio Clube Joinville e me surpreendeu a forma como a Asa se apresentou. Veio com 4-3-3, bem resolvido, né? Até eu vi alguém falar que veio conservador. Não veio, não. O Asa veio para cima do Joinville e até os 15 minutos ali, o Asa teve as melhores oportunidades. O Joinville demorou um pouquinho para se encaixar. Primeiro porque o Joinville, o Arthurzinho estipulou que o Marcos Vinícius jogaria como líbero, na sobra, né? Os dois zagueiros, um pela direita e pela esquerda, e o Marcos Vinícius viria pelo meio, né? De repente, fazendo aquela posição de sobra. E isso, até encaixar esse esquema, demorou um pouquinho para o Joinville se ajustar. Depois se ajustou, né, foi dono do jogo, tocou a bola com tranquilidade, fez os gols. Mesmo assim, em nenhum momento o Asa abriu mão de jogar, né? Então tem alguns jogadores de qualidade, o Bruno, o Lúcio Maranhão, que é um atacante que já conhece bem, né? Então foi um jogo, uma boa vitória contra uma equipe que vai tirar pontos das outras equipes, com certeza, tanto nos seus domínios, lá em Arapiraca, quanto também fora dele, né? Um time muito bem comandado pelo Ricardo Silva, né? Ex-Sport, né? Ex-Sport, ex-Vitória, fez grande trabalho na base do Vitória também, então tem um histórico de técnico que põe o time para cima. Então é essa forma que eu vi. Eu vi o Joinville bem em todos os setores, né? Um Franz que não sentiu a responsabilidade de estrear na frente da torcida, foi para cima. Eu gostei do Lima, uma boa movimentação. É assim, né? Às vezes não. Quando o Lima não faz gol, a grande maioria da torcida não jogou bem. Não jogou bem, né? E jogou bem pro time, né? Jogou bem pro time. O Joinville tem um problema sério quando o Lima não está em campo, né? Que é a bola defensiva, a bola parada. Ele é um dos principais defensores
daquela bola de primeiro pau, né? E a gente já sabe que vai ser um problema com a bola aérea na nossa defesa, principalmente sem o Rafael, que o Rafael sai posicionar a defesa quando das bolas aéreas. Então, tem muito que evoluir? Tem. Tem peças ainda para entrar no Joinville para dar mais qualidade? Claro que tem. Mas é bom a gente ver o Joinville bem resolvido taticamente, com qualidade também em seus jogadores. Juliano, além da linha do campo, o que te mostrou o time? Você destaca mais algum jogador além do Rafinha? Não, específico mesmo do Rafinha, que foi um grande jogador ali pelo lado esquerdo. Acho que é aquela coisa da confiança mesmo dele chegar e se adaptar. Lógico, tem jogador que no primeiro jogo, quando estreia, já detona, já faz, né, gols e tudo mais, e ele como lateral esquerdo está provando, principalmente por chutar com as duas pernas. Pode ser um Eduardo nosso pela esquerda também. Só me preocupo, embora não me preocupo, não vou fazer tempestade em copo d'água, mas quando os dois estiverem jogando junto, quando o Eduardo voltar, ele deve ter um esquema também armado, porque o Rafinha vai querer subir, o Eduardo também, a gente sabe das características, vai querer subir também. Mas isso é um problema bom, porque a gente vai ter um grande avanço lá na frente, e lógico, daí depois ele se vira ali na contenção da defesa. Queria eu que todos os problemas fossem isso, que tivesse dois laterais. Exatamente, os caras, né, sempre objetivos e sempre fazendo gols, isso é um problema muito bom. Mas tirando isso, o Marcos Vinícius é outro jogador que agrada cada vez mais, assim. Um jogador que quando passa, e a gente pode destacar isso também aqui em Joinville, que tem muito jogador que joga aqui e não joga bem, e joga em outro clube, pro Joinville não servia, eu sempre escuto essa. Agora com o Jocinei eu escuto a mesma coisa, tá no Corinthians agora, pro Jack não servia. É isso que muita gente comenta. Mas o Marcos Vinícius foi um jogador que passou pelo Avaí, passou por mais de 100 jogos no Avaí, e muita gente lá na capital não gostava do jogo do Marcos Vinícius, e aqui encaixou bem, principalmente com o Augusto Recife, jogador que a gente não vai ter agora para esse jogo contra o América. Então vamos ver como é que vai se portar o próprio Marcos Vinícius. Então acho que os dois jogadores que me agradaram nesse jogo, tanto o Rafinha, obviamente por tudo que fez, gols e participação e chute, já tinha dado um chute contra o Bragantino que a bola passou muito perto, né, naquele primeiro jogo, o jogo da estreia, quase que ele fez o gol. Então é um jogador que agrada bastante. Então, como o Aurélio falou, movimentação de ataque também, o próprio Lima, quando está na defesa, tem essa importância. Lá na frente não fez gol, mas se movimentou, correu para marcar quando precisou também. Então essa vontade, até porque o Edu, né, chamado agora Edu, esse do São Caetano, vamos, mas Eduardo. Tá chegando também, bem devagarinho. Acho que o Joinville tem que fazer isso, tem que fazer com essa sequência, devagar, ganhando jogos, devagar, mas ganhando jogos, que eu acho que é importante. E outra, fazendo gol cedo, né? Como novamente o Joinville fez contra o Bragantino, que deu uma tranquilidade, fez novamente agora aos 19, né? 3 minutos depois, além do jogo contra o Bragantino, fez um gol cedo, dá tranquilidade para o restante do primeiro e também para o segundo tempo. Fazer gol cedo a favor e não levar tarde contra é uma boa alternativa sempre, uma boa opção sempre. O meu destaque do jogo como eu estou vendo o jogo mais pela televisão, por vários motivos, estava na praia, aí estava vendo o jogo. Um ponto que me chamou a atenção do jogo, eu estou vendo o Aurélio defendendo o Lima, isso mostra muita gente fala assim, que o Aurélio tem problemas pessoais com o Lima. Então mostra bem claro que a questão não é pessoal, a questão é análise mesmo, sem olhar nem para o número de gols e nem por outros fatores, nem pelo acordo dos olhos verdes dele. Eu queria só destacar uma ponta. A hora que ele viu um centroavante, um atacante ali se preparando, aquecendo, ele veio correndo buscar uma bola aqui na esquerda, ajudando na marcação na esquerda. Ele falou, não quero sair. Ele saiu correndo, porque realmente já estava diminuindo bastante a movimentação dele ali, né, próximo do momento dele sair. E ele viu que chamaram alguém lá, acho que foi o Aldair, acho que foi o Aldair que entrou no lugar dele, né? Ele saiu na corrida e veio marcar um jogador, o lateral direito, aqui no sistema defensivo esquerdo do Jack. E sabe que isso já aconteceu lá em Goiânia, né? Primeiro tempo. Então, que o pessoal faz essa confusão, né? Que eu tenho problema pessoal com o Lima, muito pelo contrário. Dentro de campo, eu sempre vi no Lima um jogador que tem um potencial tremendo. Agora, claro, às vezes fora dele, né? Alguns probleminhas que ele gerava dentro do grupo, de querer comandar vestiário, essas coisas assim que também nem sei se existe mesmo, isso é meio lenda também. Mas assim, o cara resolve as coisas dentro de campo, o time que eu torço, o time que a gente defende, tudo certo. Tá resolvido. E é claro que essa quantidade de jogadores no ataque jogando bem
Põe pressão no sim, jogador. não tem dúvida. Porque você veja só, o Francis jogando bem, vai querer um lugar no time. Opa, mas o Francis é de beirada de campo. Ele seria o banco de quem? Seria o banco do Kim, que não está, né? Ali pela beirada de campo nós temos Matheus Carvalho, nós temos Aldair, nós temos o próprio Fernando Viana, que também é mais referência do que beirada de campo, mas tem qualidade, né? E agora tem Francis. Quem são os jogadores de referência, no caso, né? Eduardo, Lima e Ronaldo. Vamos combinar em números. Quem está melhor nesse ano? Ronaldo ou Lima? Ronaldo. Então, essa é a matemática que o Leão faz. Peraí, se eu não jogar bem, se eu não estiver bem, o Ronaldo vem e atropela. Tem Ronaldo. E se de repente o treinador faz uma opção por 2 jogadores de beirada? Vai jogar aqui em Francis? Joga aqui em Francis. Né? Como é que faz? Joga Matheus Carvalho e Francis. Joga Aldair e Francis. E aí, meu amigo, como jogou? E esse esquema colocado pelo Arthurzinho foi interessante. Porque no segundo tempo, foi Mikael, foi outro zagueiro da equipe do Asa, foi todo para cima. Aí ficou realmente esse espaço grande para jogar pelas beiradas de campo. Não deu certo, acabou daí não desenvolvendo um futebol, né, que a gente espera dele, eu sei que ele tem competência, e o França estava cansado já. Aí o Joinville acabou não aproveitando esse jogo de beirada de campo que se oferecia. Mas o Francis fez uma jogada ali no segundo tempo, que se ele faz o gol, ele driblou meio time ali, cortou para dentro e aí... Só que faltou a canhota. Tirou com o corpo na jogada. Vai agregar valor para o ataque joinvilense, então é isso. Vamos aproveitar esse ensejo de montagem de time, até para que a gente aproveite os nossos 30 minutos aqui de forma mais ou menos organizada, para falar um pouquinho de Jack e América, Juliano. Como é que vai se desenhar o time sem o Recife, se é Augusto Recife, se vai ter algum outro tipo de mudança? O que você viu aí nos treinos realizados aí, parece que o Joinville treinou do sábado e domingo. Treinou sábado, fez o regenerativo e os reservas fizeram um treino coletivo contra o Sub-17. Ele já formatou mais ou menos, no sábado não deu porque os titulares estavam no regenerativo, mas no domingo ele já formatou mais ou menos o time com o Boiadeiro na direita e o Carlos Alberto fazendo puxando pro meio, aí se encaixa, né? Não fica aquela improvisação, embora o Carlos Alberto tenha ido bem contra o Santos. A gente sabe que o Carlos Alberto na questão ofensiva, ele, né, lógico, não dá para pedir muita coisa do Carlos Alberto, embora tenha ajudado na maneira que ele poderia ajudar. Então coloca o Boiadeiro, vai ser uma aposta pra gente ver como é que tá o Boiadeiro mesmo, se ele tá fisicamente bem, se ele vai precisar ainda de ritmo de jogo, que eu acho que ele vai precisar ainda, vai sentir alguma coisa. A gente sabe que o Fabinho Capixaba o jogador que já está sendo liberado do Joinville, tinha um contrato de 3 meses e seria um pré-contrato até o final do ano, se caso o Joinville quisesse, mas ele tá saindo agora, essa semana deve assinar a sua rescisão de forma oficial. Então o Boiadeiro é o cara que é essa opção ali, até o Eduardo mesmo voltar. Então o Eduardo vai para a direita, o Carlos Alberto faz essa função, o Rafael volta no lugar agora do Jacó. Primeiro foi o Jussani no Atlético Goianiense e o Jacó foi contra o Asa. Então volta o Rafael formando aquela dupla com o Sandro ali na defesa. Então a gente vai ver como é que vai ser o Boiadeiro. Acho que é um bom teste pra gente ver como é que tá o Boiadeiro mesmo, quantos por cento, digamos, que falta para ele ficar inteiro, e o restante do time volta o Ronaldo normalmente na frente. O Joinville não tem muitas mudanças nesse sentido. A gente vê como é que vai funcionar. Mas Ronaldo e Lima? Ronaldo e Lima. Hoje tem um treinamento à tarde ainda, né? Mas vai ser Ronaldo e Lima porque volta normalmente. E tem 2 curiosidades: Boiadeiro na direita e o Carlos Alberto com o Marcos Vinícius. Como é que vai ser? Já que o Augusto Recife e o próprio Marcos Vinícius encaixaram bem. Agora, só voltando rapidamente essa questão do Lima, de correr e tudo mais, não pensem que o Arthurzinho vai passar a mão na cabeça e defender, não, porque o Arthurzinho ele já está também observando essa vontade, essa, né, coisa de disposição do Lima. Então, se ele for para tirar, ele vai tirar. Eu não tenho dúvida. Aurélio, eu vou te fazer uma pergunta. Pode ser que a gente esteja colocando a mão numa ferida aí. Um dos jogadores que eu acredito que tenha sido o principal jogador do Joinville ano passado, que foi o Jussani, um dos principais pelo menos, caiu é a 4ª opção hoje para a defesa do Joinville? Olha, o Jussani, sabe que o Jussani já entrou no grupo de jogadores daqueles remanescentes da Série C, e ele está bem enturmado com aquela galera. Eu acho que ele deitou na fama. Ele deitou na fama, achou que de repente só aquela campanha da Série B ia garantir, né, o status dele como titular. E com o Arthurzinho não funciona assim. O Juliano muito feliz da colocação dele. Com o Arthurzinho não funciona assim. Principalmente no caso do Lima, né? Por isso que
que o Nereu Martinelli bate tanto no Arthurzinho, né? Vez por outra ele tá dando uma batidinha. O treinador não coloca. Isso e aquilo. Eu sei que o Arthurzinho tem que fazer resultado todo jogo. Todo jogo. Tem todo jogo. Pra ficar. Porque senão, se ele pegar uma sequência de 3 derrotas, ele vai cair. Porque ele tá fazendo mudanças importantes no paradigma, né, de gerenciamento do clube. Coisa que ele já fez aqui na Série C. Então o Diego Giussani, nós sabemos do potencial dele. Nossa, ele mostrou na Série B do ano passado. É um monstro, na minha opinião. Jogou de Série A para a seleção. Então já jogou muita bola. Com o olho, né? Lá, aí já não dá mais, né? Claro, né? Que ele faz sinais com as mãos e não se movimenta. Não é assim, né? Realmente, você tem que mostrar um pouco mais de pegada, ter o raciocínio muito apurado, e coisa que parece que ele não está achando nesse momento. Eu até gostei do Jacó, né? Para quem não está com ritmo de jogo, né? Mostrou no começo, né? Foi bem e tal, né? Agora, dando ritmo de jogo, pode ser também mais uma peça que possa ajudar o Joinville Esporte Clube. Então eu espero realmente que o Giussani consiga reverter esse momento, né? Que é normal, né? O jogador passa por fase ruim, fase boa, às vezes não tão boa. Então é preciso, né, que esses jogadores que são remanescentes, eu incluo até o próprio Ivan, né? Que a gente sabe o comprometimento desse goleiro, o amor que ele tem para o Joinville, esse amor é recíproco, a torcida toda gosta muito dele. Eu também tenho ele como o ídolo, o meu ídolo atual do Joinville Esporte Clube é o Ivan, né? Só que ele não pode dar mole como ele dá em alguns momentos, né? Jogou adiantado, por muito pouco o cara não achou ele adiantado. A internet e o PFC, né? Eles mostram o time para todo o Brasil. Então, o Ivan, às vezes com essa saída de bola meio arriscada, com um certo excesso de confiança, daqui a pouco ele toma um gol e a torcida é cruel. Nós aqui, né, comentaristas, trabalhamos com esporte, também somos. Às vezes a gente até é um pouco mais frio, né? A gente é racional, pensa um pouco mais, mesmo com viés de torcedor. É o que o meu amigo Rodrigo Faraco sempre fala lá. Somos todos parciais buscando a imparcialidade, né? Essa é a nossa busca sempre. Então, o Ivan não pode dar esse mole, né? Tem todo um crédito gigante do seu lado e não vai ser por excesso de confiança que ele, de repente, vai jogar tudo isso fora. E o Giussani, eu espero que ele volte logo, né, com aquele futebol. Nós vamos precisar, gente, porque a Série B é longa, o zagueiro é expulso, o zagueiro tem terceiro amarelo, o zagueiro, vez por outra, entra em confronto em bola aérea, bate cabeça com cabeça, aí tem que sair. Então a gente precisa de jogadores da qualidade do Giussani jogando no seu máximo. Quero aproveitar aqui a gente até fez uma... O Giussani saiu por causa dessa bola aqui. Ele jogaria no lugar do Jacó, não seria ele o... Sim, o motivo foi principal. O motivo foi essa bola aqui, mas eu gostaria de voltar ela aqui, até para que vocês olhassem comigo aqui o lance, que foi filmagens de Júnior Schmidt lá no Serra Dourada. A bola saiu da direita, em bola parada. Vocês veem que o Giussani está aqui, ó. Os outros zagueiros estão aqui, os volantes, zagueiros aqui. E verifica quem está nas costas do Giussani. Tem 2 jogadores nas costas dele. O que ele fez? Dá uma olhadinha que ele olhou para trás em um certo momento aqui, ó. E ele ficou indeciso entre marcar os jogadores do fundo, porque provavelmente a bola estava viajando, ele não sabe exatamente a profundidade da bola ainda, se ela vai ser mais longa, mais curta. E ele... Aí ele chegou atrasado. E ó, tinha 3 jogadores parados aqui. Por isso que eu não coloco muito a culpa nele em relação a isso, é porque tinha 2 jogadores atrás. Nesse lance, porque na hora eu falei, pô, Giussani e tal. Aí depois eu parei e eu comecei a olhar, opa. Não foi culpa dele só. Foi culpa de posicionamento defensivo naquela bola. Nunca poderia ter 2 jogadores nas costas dele. Eu já acho, discordando da sua visão, eu já acho que além de ele ter falhado nessa situação aí, porque o zagueiro tem que organizar, né? Sim. Ele tem que organizar. Ou o goleiro, né? Tem que organizar ele, o goleiro tem que organizar. Agora, assim, eu acho que ele não ficou fora por causa desse lance. Não. Ele ficou fora porque... Quando o primeiro lance que ele errou? No começo do jogo, ele errou 3, 4 passes na saída de bola. Sim. Né, dando 3 contra-ataques. Pode ser. Então é o conjunto da obra. Pode ser. O gol, claro, o gol pesa mais. Pesa mais. É que no começo do jogo, realmente ele parecia que estava nervoso. E depois, parece que ele foi pegando o jogo, começou a marcar melhor o jogador e tal.
no que foi desenvolvendo o jogo, acredito que ele entrou no jogo. E aí, basicamente, ele errou na primeira bola também, que ele também saiu jogando errado e acabou tendo um problema ali. Levamos o contra-ataque e sofremos o gol. Mas nessa bola aí eu achei que tipo, foi uma falha coletiva. Aí alguém falou assim, porque o pior gol foi o primeiro. Não, na minha opinião, todo gol de bola parada de lado sempre vai ser o pior gol tomado. O sistema defensivo não se ouve bem, né, nesses dois lances. Agora, a gente tem que pensar sempre assim, né? Eu coloquei isso bastante nos meus comentários e tal. Também fiz esse jogo comentando, né, via tubo, né? O Celso Schmidt estava trabalhando lá em Goiânia. O campo muito grande, difícil para o jogador se adaptar, é difícil. Você trabalha com as dimensões menores, o ambiente, a visão periférica toda faz a variação, faz a diferença, né? Então isso eu sei que o time sentiu. E outra questão, né? O Joinville teve oportunidades de abrir o marcador, porque o Joinville esteve bem no jogo, né? O Joinville esteve bem. O Joinville esteve bem no jogo para abrir o marcador até. Oportunidade com o Lima, Marcos Vinícius também tem uma oportunidade. Os nossos meias, não sei se pela questão do próprio campo, do próprio sistema, que daí jogando fora de casa ele tem que voltar um pouquinho mais. Não se houveram tão bem assim, né? Tanto o Arthur Maia como o Marcelo Costa. Então, não dá para jogar só nas costas da defesa a culpa pela derrota, né? Uma derrota até se a gente voltar no começo da Série B, olhar a tabela e tal, aí nós vamos ganhar do Bragantino, vamos empatar, vamos perder com o Atlético Goianiense. Tava meio mapeado para ser um jogo onde uma derrota era factível, né? Porém, do jeito que foi, da forma como o Joinville vinha jogando o jogo, com possibilidades de ganhar o jogo, né? A gente às vezes se anima, né? Fica meio frustrado do resultado não vir. Mas é assim, na Série B nós vamos encontrar jogos onde a gente vai jogar bem e não vai ganhar, e vai ter jogos que a gente não vai desenvolver um bom futebol e o resultado virá, né? É bem nessa balada aí, até o Vadão vem falando isso, né? Que não é o melhor time, não é o melhor time que ganha, é quem joga melhor, né? Então às vezes é isso, às vezes você vai pegar aí um time de muita qualidade, você vai acabar jogando mal e vai perder, né? Ou você vai jogar mal e vai acabar ganhando num gol isolado e vai conseguir resultado. Série B, muito equilibrado. Tem algum jogador no América, Juliano, time que vai jogar amanhã contra o Joinville, em casa, o Joinville joga em casa, pode fazer 9 pontos, mas para fazer 9 pontos, tem algum jogador no América que preocupa, dentro da análise que você já fez? Rui Cabeção. Preocupa se ele bater com a cabeça em alguém? Ex-lateral direito, agora meio campo, né? Porque acho que ele vai chegando nos times e vai jogando com o nome também, de repente vai sendo o líder do time. Então, o único jogador assim que o América não fez grandes investimentos para essa Série B ainda. De repente, pode ter um coelho da cartola depois da Copa das Confederações, mas ele é um dos poucos jogadores conhecidos, no caso, que podem de repente incomodar. Mas lógico, um time que não importa, não precisa ter galácticos e nomes conhecidos para ganhar o jogo. Mas de repente vem aqui, faz um trabalho, dá uma complicada, mas não vejo assim, grandes possibilidades também no América. Para terminar o assunto América, pode falar lá. Deixa eu só falar sobre mais 2 nomes que o América tem no seu grupo de jogadores que merecem uma certa atenção, né? O Cascata, né? Meia, que era do ABC. Que faz muito gols, arremata de fora da área, então tem que estar ligado nele que ele arremata mesmo. Fez gol contra o Figueirense, fez gol no jogo em casa, na semana passada. Contra o Paysandu, né? Que o Paysandu foi ele também que fez. Então já é o 3º gol dele, então, na Série B. E tem o Vinícius Pacheco, que é o meia do Flamengo, né? Que não sei se já estreou contra o Paysandu, mas deve jogar aqui em Joinville. O América treina hoje à tarde lá na Colina, no Tamandaré. Acho que até vou dar uma olhadinha para dar uma acompanhada nessa equipe. E o Roberto Fernandes é um técnico matreiro, né? Um técnico que saiu da torcida Fanáuticos, né? Ele era presidente da torcida Fanáuticos e de presidente de torcida organizada virou treinador, e hoje já é um treinador até com certo reconhecimento. Teve um período aí que ele foi considerado novo Luxemburgo, né? Logo que ele surgiu por ser jovem, tinha um esquema diferente, jogar bola e tal. Conseguiu bons resultados. O cara que aprendeu, né? Treinou, aprendeu, estudou, e é um treinador que tem a confiança, porque já está há quase 2 anos, né? No cargo lá no América de Natal. O América de Natal é uma gestão bem diferente, né? Quem é o presidente do clube é um empresário que tem pelo menos 10 ou 12 bandas de forró,
Então, realmente, e é o time do prefeito da cidade de Natal. Aí tem alguns. É o time que dança também. conforme a música, o América? Dança bem, viu? Dança bem. Ultimamente tá dançando mais do que jogando. Eu vi o jogo do América, para terminar o assunto do América aqui, contra o Atlético Paranaense. O time mostrou bem claramente que estava taticamente perdido, né? Até tinha uma boa desenvoltura, velocidade e tal, mas tentava atacar de qualquer jeito, e o Atlético vindo só de preparação fora e tal, o time do Atlético Paranaense na Copa do Brasil fez 6-2 lá. Depois vi o jogo contra o Paysandu, parte do jogo, uma boa parte do jogo. Também foi bem... O Paysandu saiu triste do jogo, achava que poderia ter vencido o jogo. Mas obviamente Paysandu, América, ABC, Ceará são times com torcida, com tradição, e isso sempre a gente tem que levar em consideração. Porém, no jogo de amanhã, o Joinville é amplamente favorito, na minha opinião, amplamente favorito. Não acredito que o Carlos Alberto vai ter qualquer dificuldade de fazer a função do Augusto Recife. Não acredito. Pouquinho mais de preocupação com a nossa ala direita, por questões de defensivas mesmo, acredito que possa, mas se o Carlos Alberto segurar ali e depois de repente fechar pela direita, sempre quando o boiadeiro subir, acho que não vamos ter problema. E para encerrar, eu acho que o Joinville, se o Rafinha continuar nessa evolução, e o Rafinha é um jogador que é diferenciado por quê? Porque ele bate muito bem na bola. Na segunda-feira passada eu já tinha comentado que num lance lá que ele bateu a falta. Não sei se eu conversei na segunda-feira, eu conversei sobre isso em rodas de amigos. No jogo contra o Atlético de Goianiense. Então foi numa roda de amigos. A falta que ele bateu, se o Ronaldo não conseguir sair da frente da bola a tempo, a bola era gol. Uma falta que ele bateu com uma velocidade, com direção. E ontem não, na sexta-feira ele fez o gol de perna direita, coisa que para mim foi uma surpresa. Eu achava que ele tinha boa esquerda, a direita dele também é bem poderosa. Quero dar só um detalhezinho esse lance de falta, né? Lá em Goiânia, teve 3, 4 faltas, à distância, né? Certa distância. Que veio o Lima pegar a bola, todo mundo, veio o Jussani pegar. Essa bola é do Rafinha. É do Rafinha, exatamente. Isso aí tem que ser estipulado. Essa bola com uma certa distância é do Rafinha. Um pouco mais perto da área, o Lima bate bem, né? O Marcelo Costa bate bem, né? Então, tudo bem, beleza. A não ser que seja uma parte para tentar tirar um pouco da tensão, Hoje o Juliano... Algumas, né? Exatamente. A certa distância é do Rafinha, tem mais qualidade. O Juliano está acompanhando o treinamento, sabe que o Joinville treina muitas faltas ensaiadas, né? E aí, quem mais treina bola ensaiada lá, Juliano? Não, somente de chute mesmo, são esses, né? O Marcelo fazendo aquele cruzamento, o Rafinha para dar o chute de fora, o próprio Jussani, os dois com força, o Lima um pouco mais próximo. Mas fora isso, são as jogadas ensaiadas de zagueiro, primeiro pau. Que o Arthur Maia bate algumas. Então. Que eles fazem essas cobranças. Mas fora isso mesmo, quem tá ali para chutar, são 4 jogadores, independente se for forte ou fraco, Marcelo Costa, Lima, Jussani e o próprio Rafinha. Vamos falar um pouquinho sobre a seleção brasileira? Quem ainda quer falar um pouquinho sobre? Última. Engraçado é que nós temos uma jogada ensaiada, que é muito legal, que é a saída do Arthur Maia da marcação para receber a bola, né? E essa jogada estava marcada pelo Asa. Então o Asa andou espionando o treino do Joinville na arena. Agora o América também sabe. Exatamente. Sobre a seleção brasileira, ontem o Brasil jogou contra a Inglaterra. Não vamos nos tomar muito tempo aqui para falar sobre a seleção brasileira, mas sempre quando fala de seleção também fala de Joinville, e isso a gente está sempre atento a tudo ali, né? A gente viu que tinha bastante gente com a camisa do Jack, vi várias pessoas no Facebook botando pessoas com a camisa do Jack. O vice-prefeito, o Coelho, estava lá nas arquibancadas do Maracanã, tinha mais algumas pessoas. E eu particularmente gostei do Brasil no primeiro tempo, achei que o Brasil jogou com alguma coerência tática. Eu sou uma viúva do Ramírez, como muitos aí são de outros jogadores, mas eu não consigo ver uma seleção sem os melhores. Então eu não consigo olhar para a seleção e entender alguns jogadores ali e não entender o Ramírez não estar nessa seleção. Hoje, para mim, disparadamente, passando por Fernando, por Luiz Gustavo, por Paulinho e mesmo por Hernani, o Galvão ficou babando ovo lá pro Hernani, porque o Hernani acertou uma bola de fora da área e meteu lá na gaveta mesmo.
Em compensação, depois errou 30 passes, todos os lançamentos que deu era muito longo, era muito curto. É um jogador que, naquela posição que o Filipão quer que jogue, que é como um volante que sai um pouquinho só e distribui e deixa os outros se matar, que é mais ou menos isso que é a concepção de Filipão de futebol. E eu sei que o Aurélio disse que a seleção não é da brasileira, é a seleção da CBF. Mas eu vejo assim que falta uma saída de trás. A partir do momento que o Paulinho jogou um pouquinho mais à frente, que o cara botou o Fernando, Paulinho deu uma melhorada, mas não deu nem tempo de sair a cinza do umbigo, porque já está planejada a saída dele para outro atleta entrar. Então, eu ainda vejo o Kaká como sendo útil na seleção. Não gostaria de ver o Ronaldinho Gaúcho na seleção por N motivos, mas o Kaká eu acho que teria vaga, e o Ramires. Isso é uma visão assim bem de quem está olhando o jogo. Eu assisto muito o campeonato europeu, muito assisto principalmente o campeonato inglês, e disparado o Ramires é um dos melhores jogadores do Brasil jogando fora do país hoje. E a gente olha para o time e vê um pouco de falta de saída de trás, com velocidade, recuperação da bola, naquela mordidinha que o Augusto Recife faz, com aquele bote. E aí, quer não quer, se o cara não perde a bola, mas já perde um pouco da tranquilidade, acaba errando um passe e aí o contra-ataque sai. Então eu sinto muita falta do Ramires, quero deixar aqui bem enfatizado isso. E no mais, a seleção vai ser uma montagem aí. A Copa das Confederações vai ser muito difícil o Brasil ter êxito, a não ser que alguma sobrenatural de Almeida ou outra ação aí apareça e o Brasil acabe deslanchando aí, fazendo 3 bons jogos. Aí se fizer 3 bons jogos, acaba ganhando a competição. Eu vi o jogo porque eu gosto de futebol, né? Quem gosta de futebol vai ver, né? De futebol. Não sou daqueles que torcem contra o Brasil, sempre vou torcer a favor do Brasil. Se não tem, pode jogar contra a seleção do Zé Coquinho lá, que eu vou torcer com certeza. E ainda mais contra uma Argentina, né, que a gente vai torcer mais ainda. Então, é lógico que essa Copa das Confederações a gente não vai ter o Ramires, também acho que faz bastante falta, ele é um bom jogador ali. E acredito que o Felipão vai ver isso para a Copa do Mundo. Acredito que ele vai perceber isso na Copa do Mundo. De repente, ele fez essa birra aí por causa da disciplina, que ele foi atrasado, né, alguma coisa nesse sentido. Mas acho que ele vai repensar que tem mais um ano depois e vai voltar. É uma grande dificuldade, inclusive, não só do Felipão, que pegou a seleção agora esse ano, como o próprio Mano teve oportunidades em amistosos, justamente só amistosos, né? A gente tinha, quando o Brasil disputa eliminatórias, dá para tentar encaixar, mesmo que foi geralmente a convocação é para 1, 2 jogos, né? Nas eliminatórias, é coisa rápida assim, mas pelo menos tem uma sequência, para trabalhar. Em amistosos, contra as seleções, às vezes, amistosos vendidos, né? A gente não dá para ter uma seleção. São, teoricamente, os melhores que são convocados, só que é difícil, é a mesma coisa que o Joinville, um Flamengo, um Vasco, um São Paulo, precisa de uma sequência de jogo para os jogadores, que vem um de lá, um de cá, né? Acho que o Brasil também precisa de uma sequência. E a eliminatória ajuda ajuda um pouco nisso, nessa sequência, coisa que o Brasil não teve. Então por isso que vai ter bastante dificuldade na Copa das Confederações e também na Copa. Lógico que a gente vai torcer aí que façam, né, tenham um bom desempenho nessas competições aí, porque a gente brasileiro não desiste nunca. Aurélio, de maneira rápida aí, qual que é o seu destaque ou positivo ou negativo da seleção brasileira? Eu tenho as minhas restrições, né, nesse formato aí de convocação da seleção brasileira, que sempre é muito promoção de vendas, né? Agora menos, né, porque o promotor de vendas maior não está mais na seleção, era o Mano Menezes. Mas eu vejo assim, o Fernando, por esquema tático implementado sempre pelo Felipão, ele é peça importante, como um volantão aquele de contenção. Como segundo e terceiro volante, aí eu concordo, né, que hoje pode ter vaga para o Ramires também na equipe. Em que pese o Paulinho está muito bem. E o Hernandes está muito bem na Lazio também. Acho que a peça que está sobrando aí é o Luiz Gustavo, né? Jogador que é banco no Bayern, né? Então realmente não tem por que tu arriscar. Eu concordo com o Juliano, acho que só se fizer uma Copa das Confederações impecável, o Ramires não volta para a seleção, né? Deve voltar com certeza. E outra posição que eu vejo assim que dá pra gente mudar também é o Dani, né? O Dani Alves deu, né? O Dani Alves, a grande mérito hoje do Daniel Alves, né, para ele estar sendo convocado, ele é achar o Messi. Lá no Barcelona, ele acha o Messi. Só que o Messi não é a maior seleção, né? O Messi é da seleção dos caras. Então, não tem porquê. Acho que tá defasado. É um jogador que não apoia mais que a mesma Volúpia, até porque também
já está chegando a sua idade, né? Então é a hora de arriscar, botar gente nova. Tem o Marcos Rocha aí do Atlético Mineiro, um baita lateral, né? Que recompõe e apoia com a mesma velocidade, com a mesma força, com a mesma qualidade. Então tem algumas peças que eu gostaria de ver na seleção brasileira, né? Eu acho que a seleção brasileira sempre tem que ter um genial, e aí eu gostaria de ter o Ronaldinho Gaúcho da equipe, porque ele é genial e de repente na seleção brasileira ele pode fazer a diferença. O Kaká não é genial, o Kaká é mais lógico, né? Então, hoje qual é o nosso genial? É o Neymar, mas o Neymar não está conseguindo também agregar. Quem sabe lá na frente, né, com a sequência de jogos, com o treinamento, o Neymar possa jogar. Me preocupa a seleção brasileira, né, ou a seleção da CBF, é que jogando com um time óbvio, como a Inglaterra, encontrou dificuldade em 2 jogos, né? E imagine quando pegar uma equipe realmente de muita qualidade, como nós temos aí Espanha, Alemanha, França, o México, né? A gente esquece o México é um bom time. Então, a hora que a gente pegar essas seleções aí que estão bem na foto, né? Que estão jogando um bom futebol, então me preocupa a seleção brasileira para o futuro. Eu não admitiria jamais perder uma Copa do Mundo mais uma vez dentro do Brasil. Aí seria realmente um mico, né, para ficar na história. Eu tenho minhas restrições com relação a essa questão antiga de jogar. O pessoal fala que não tenta criar moda, mas não é questão de moda, não. Acho que quem tem Ramires, Paulinho e Hernanes pode jogar com 3 defensores, não defensores, com esses 3, com qualidade de saída, qualidade de marcação e qualidade de chegar à frente, que são coisas que o Brasil precisa. Com o Oscar, eu tenho um meio de campo ali, que o Oscar, na minha opinião, joga muita bola. Ontem foi um jogador diferenciado, eu realmente estava com medo, o pessoal fez uma avaliação lá e estava com medo por causa do nível de probabilidade de contusão, por isso que ele saiu. A torcida que estava na arquibancada não entende, eles chamaram de burro e não sei o quê. Todo mundo quer o Hulk pelas costas, eu acho que é um atleta muito útil, né? Mas eu também, o Daniel Alves para mim já teria dançado de alguma forma, só realmente eu não sei quem eu colocaria no lugar. Acho que o Marcos Rocha ainda não estaria pronto para uma seleção brasileira. Para nós finalizarmos aqui o nosso programa de primeira na segunda, dessa segunda-feira, 13 de junho, eu quero abrir um tema ali que tem que ser bem rápido. O meu tema, e é um tema que surgiu bastante ano passada, foi a respeito da menina Ângela Mazotto, que foi operada, parece que recebeu alta, está tudo certinho. O Ivan conseguiu a camisa do Neymar do jogo lá da Vila, no jogo do dia 22, e junto com a camisa do Neymar, pegou a camisa dele, daquele jogo, entregou para o Juliano Schmidt, o Juliano trouxe para a gente aqui. Nós fizemos um sitezinho simples, o Andrei Rossetti, que é sócio aqui da Face Digital, fez um site de leilão. O leilão já está em R$ 8.020, estava até na sexta-feira, vamos ver até como é que está. Eu acredito que não deva ter passado muito disso, porque então é angeladojec.com.br, começou lá com R$ 500, já estava em R$ 8.020, se não caiu aqui o... Não, mas estava em 8.020. R$ 8.020, que já é um excelente retorno aí, com base na oferta. Ele esperava 5, lógico que uma camisa como essa é uma camisa que vale realmente muito mais. Muita gente ainda, de repente, não se ligou ainda que, para aqueles amantes do futebol, de história, é a última camisa do Neymar na Vila, enquanto antes do Barcelona, então tem isso também. Tá ainda, não foi lavada, tá com o cheiro dele ainda, se gostarem do cheiro dele. As Neymarzettes, né? Repente, pode comprar. Compra com o cheirinho, tá com o cheirinho ainda. Então, a camisa do Ivan também, que usou lá no primeiro tempo, então vale a pena realmente, um leilão que para quem gosta, que tem dinheiro e gosta de ser colecionador, vale a pena dar o lance. Esse tema é um tema legal, né? Eu já colaborei, estou dando gás todo o meu programa, eu passo a conta e tal, temos que apoiar mesmo, porque tá tudo muito assim, eu bato principalmente no SUS, tá? Porque o problema é que a gente paga os impostos para ter a saúde, para ter o tratamento, para ter a cirurgia, para ter uma cobertura, né? E infelizmente o SUS não demora muito para atender. Isso também tem a ver, não é só o governo não, viu gente? O pessoal fala que é governo.
o governo encaminha dinheiro, muito dinheiro para a saúde no Brasil. Mas a estrutura, né, e o cooperativismo dos médicos faz esse dinheiro ir pelo ralo, né? Eu não acredito num país, eu não acredito na saúde do país, né, quando existe uma união de médicos, né? A união de médicos, ela só pode ser boa para os médicos, nunca para os pacientes. Então, enquanto houver uma união de médicos e não uma união de ações para a saúde, aí eu não vou acreditar na saúde. Infelizmente, o meu malho é em cima do SUS, né? Porque se a família Mazotto não tem a iniciativa de correr atrás, né, de colocar seu patrimônio em jogo, né, contar com o apoio de todos, né, para fazer essa cirurgia na iniciativa privada, né, num hospital que custou, que teve que pagar a operação, hoje com certeza a situação da Ângela seria muito muito pior, né? Poderia até já ter nos deixado. Então, inteligente foi a família Mazotto, que não esperou o poder público, né? Que está refém do poder privado, né? Porque os médicos não querem a solução da saúde. Senão, não iam reclamar de estar vindo médico de Cuba, né? Os médicos são considerados os melhores médicos do mundo, junto com os iranianos, com os indianos. Então, qual é o medo dos médicos brasileiros? É de ter mais médicos, ter mais atendimento e assim custar mais barato o atendimento médico? É isso? Então, aquela questão básica, quem é a favor da saúde? Né? Os médicos são a favor da solução da saúde? Ou quanto menos médico, mais caro é o tratamento? Não vejo no estacionamento de um hospital aí privado da cidade, Fusca, Brasília, não vejo meu Peugeotzinho, eu só vejo carro importado e bacana. Então, gente, saúde é sagrado. E no Brasil, como nos Estados Unidos, né, infelizmente a saúde é destratada, né, diferente de como é na Inglaterra, como é na França, como é no Canadá, onde é o socialismo para a saúde, né? O governo dando dinheiro e o dinheiro parando na saúde. Aqui no Brasil isso não acontece. O de primeira da segunda, foco saúde, está terminando agora, com uma brincadeira, obviamente, realmente é lastimável, mas acredito que nos piores aí as coisas estão correndo relativamente bem lá para a família. A gente vai dar todas as nossas considerações aqui relativas a isso. As redes sociais estão falando bastante sobre isso. Acredito que a ajuda que o Ivan deu foi uma ajuda importante, uma ajuda que vai realmente amenizar um pouco o problema que foi causado por esse problema burocrático. Mas agradeço novamente aqui Aurélio Ramos, Juliano Schmidt, por mais um programa de primeira na segunda. E vamos até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, tem mais 2 jogos nesse meio, né? Joinville pega o Avaí, sexta e depois pega o Guaratinguetá na próxima terça, as 2 fora. Joinville jogou 2 em casa, jogou contra o Asa, joga contra o América. Vamos, se Deus quiser, vamos buscar mais alguns pontos. Chegaremos a 15 pontos? É isso aí, um abraço.